Olá, meu nome é Pedro Branco Serri, eu sou entrevistador do Pulga Atrás da Orelha e essa daqui é a Luana. Oi, gente, meu nome é Luana Bélio, sou da 9M4 e eu sou entrevistadora do Pulga Atrás da Orelha Podcast. A gente está aqui hoje para tratar de um tema tão pertinente que é a proibição do uso de celulares nas escolas. E a gente sabe que hoje em dia, numa sociedade que é tão ligada nas tecnologias, a gente sabe que é uma coisa que impacta muito nas nossas vidas. Por isso a gente trouxe um aluno que cursa o nono ano aqui no colégio, o Arthur Barreto Maneschi, e a gente trouxe ele para mostrar o ponto de vista de alguém que sofre isso na pele. Tá vivenciando tudo isso, vivenciando essa nova experiência. E a gente também trouxe a nossa orientadora educacional, que é a Margarete. E agora eu vou deixar para eles aqui. Oi, gente, meu nome é Arthur Barreto, sou do 9M4 e tô aí vivendo, né, na pele como é que é a proibição do celular. Oi, pessoal. Então, eu sou a Margarete. É um prazer hoje estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho de como tem sido essa trajetória, então, tanto dos alunos quanto dos professores, o que mudou, né, na escola a partir deste ano com a proibição dos celulares. Tudo nosso. Tá bom. Ok, vou começar perguntando pro Arthur, tá bom? Qual foi a principal diferença que você notou em si mesmo depois dessa proibição? Eu acho que eu comecei a concentrar mais, né, que antes eu tinha meu celular ali na hora, às vezes no meio da aula eu me distraía, pegava, achava que estava em casa e começava a mexer nas redes sociais, assim, e me distraía, perdia o assunto total da aula. E você, Margarete, qual que foi a principal diferença que você notou nos alunos depois dessa proibição? Olha, foram muitas as diferenças. Eu acho que a primeira diferença, claro, foi como o Arthur falou, foi na questão da concentração. Porque é claro que para um professor, quando ele está trabalhando conteúdo ali com a turma, na sala de aula, o professor percebe tudo o que acontece e muitas vezes os alunos estavam concentrados, estavam participando da aula, de repente chega uma mensagem, pegava o celular, começava a ler e já desconcentrava totalmente e já não conseguia mais voltar. Daí quando, esse aluno tentava voltar ali no conteúdo, às vezes ele já não sabia mais onde ele estava, sabe? Então isso acabava prejudicando muito a aprendizagem de todos. Mas eu acho que a maior mudança que nós percebemos foi nos horários de intervalo, nos recreios. Porque ali, assim, foi o grande diferencial. Porque nós vínhamos observando que as pessoas não conversavam, não interagiam mais da forma como vem interagindo. Então, o recreio era mais silencioso, nós não tínhamos mais aquele barulho que é tão gostoso de ouvir, das pessoas falando, gritando, correndo, fazendo coisas legais. Então, né, isso a gente notou que mudou muito depois dessa proibição. Sim, tem uma pesquisa, se eu não me engano, que apresentaram pra gente que foi que quando você pega o celular, mesmo que seja por um segundo para você olhar alguma coisa, você desfalca da aula, você volta sempre pro celular. E são 15 minutos para você voltar a prestar atenção 100% na aula. E quando apresentaram isso, foi um choque, né, pra gente, porque às vezes a gente achava que só olhar, vou olhar a hora, não tem nada demais Algo muito nisso. natural. Uma coisa muito É. sem, Quando a sem problemas. essas pesquisas também, algumas indicam que ao mexer no celular, ele libera um hormônio de prazer no cérebro. Você vai querer ficar mais no celular, mexendo, e você vai perder totalmente a noção do tempo. Por isso mesmo que às vezes a gente fala, vou pegar aqui o celular só 15 minutinhos. E aí você vê, passa 2 horas e fala, meu Deus, nem percebi o tempo passar. Porque ele tira meio que a noção do tempo, né? E a proposta escolar, além de ensino e tudo isso, sempre foi também a integração das pessoas, né? Entre os colegas. Então, às vezes o celular, a gente percebe isso. Eu acho que, na minha visão, eu acho que essa nova lei, ela visava melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, claro, mas também melhorar o convívio deles, para que eles começassem a conversar mais, como você pontuou ali do recreio, que não tava mais aquela coisa de barulho de crianças felizes, tava uma coisa silenciosa, uma coisa de crianças puxas. Sim. O vício, né? Porque você fica ali, é tudo muito rápido, as respostas são muito imediatas, e isso tudo acaba viciando, né? É um prazer muito rápido que você tem. E aí você acaba querendo mais e mais, e ficando cada vez mais tempo no celular, né? E isso é muito negativo. Uma coisa que eu percebi muito, colegas meus, foi aquele desespero ao colocar a mão no bolso e não sentir o celular. Aquele vício de você falar, meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu celular? Perdi.
E eu acho que é uma coisa que, principalmente nos primeiros momentos, depois que essa lei foi aplicada aqui no colégio, foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Também foi você olhar, foi o sentimento de olhar para a caixa de celulares e você olhar para tudo e você sentir, por exemplo, que você tá numa prisão. Você tá. Sim, Você olha a caixa ali, vê os celulares, e aí você não pode pegar. Você não poder fazer eu nada. ouvi várias pessoas na minha sala falando isso. Nossa, tô na prisão. Oh, meu Deus do céu. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como que você se sentiu? Como que você acha que seus colegas se sentiram? No primeiro momento, após 2 semanas e hoje em dia? Cara, na minha primeira semana, assim, eu também me impactei bastante, porque eu tava acostumada. Toda vez eu ia no recreio, pegava meu celular e botava no bolso. Eu nem mexia no celular, mas eu botava no bolso só pra ter ele ali. Só pra ter ele perto. E, tipo, 2 semanas eu tava mais acostumado, assim, só que ainda tava estranhando. Às vezes eu botava no meu bolso, assim, e não sentia. Eu falei, meu Deus, cadê meu celular? Só que agora eu tô bem de boa, tô muito acostumado já. De vez em quando eu boto minha carteira no bolso só pra ter alguma coisa. É uma boa estratégia. Pra quem tem o toque ali de que precisa sentir ali o celular, Né? você só de colocar qualquer coisa ali, um papel, já é uma boa estratégia. Uhum. E você, Marvel, como que você acha que os alunos se sentiram nesse primeiro momento, após 2 semanas e hoje em dia? Olha, eu acho que no primeiro momento foi mais difícil. Nós sentimos que, quando nós começamos o ano falando sobre essa lei nova, sem contar que no ano anterior nós já vínhamos numa batalha durante a sala de aula, os professores chamando atenção, muitas vezes os professores até recolhiam, mas tinha essa segurança, está aqui comigo. A partir do momento em que os alunos começaram o ano, e já nos primeiros dias foi apresentado, então, para todos ali, que todos teriam que guardar o celular nessa caixinha. Muitos resistiram, sabe? Muitos alunos resistiram. Nós notamos que diziam que não tinham trazido para a escola, que tinham deixado em casa. Muitos resistiram em colocar. E ainda isso existe em algumas turmas, mas a maioria das turmas, os alunos hoje já conseguem, já têm mais essa facilidade de colocar na caixinha e realmente não utilizar, pelo menos no horário de aula. Mas eu senti assim que, num primeiro momento, eles ficavam muito, muito ansiosos, muito nervosos, na hora do recreio, principalmente, ficavam perdidos porque era um hábito já que estava tão consolidado, principalmente nos adolescentes, chegava na hora do recreio, o que que eu vou fazer agora? Ele, porque era aquela coisa de, será que eu vou descer, vou lanchar, vou conversar com a minha amiga? Não, eu vou, eu já pegava no celular, saía, a melhor amiga saía do lado, ou não encontrava alguém que imaginava que ia encontrar, pegava o celular, era um refúgio, né? E aí não tinha mais. E aí, só que esse tem um lado muito positivo, que isso fez também com que as relações melhorassem muito. Então, no primeiro momento, eu senti assim que as pessoas ficaram, os adolescentes ficaram assim tristes, ficaram ansiosos. Com o passar do tempo, isso foi melhorando, né? Assim, aos poucos, demorou um tempo, sabe? Mas foi melhorando aos poucos. Hoje eu sinto que já está bem mais fácil, já é um hábito que já foi, eles já foram se acostumando, consolidado, acredito, já já foi trabalhado. consolidado, já foi trabalhado. E nos recreios, novas coisas surgiram, né? Porque a gente viu coisas que eu não via há muito tempo, por exemplo, era o jogo do Uno. O Uno virou febre na escola. Você saía nos recreios, só via o pessoal jogando Uno, rodinhas de pessoas conversando, coisas que a gente não via há muito tempo. E brigas pelo jogo, né? O que também não é ruim, né? Claro que a gente não quer que ninguém brigue, mas é melhor essa interação e a gente poder resolver esse conflito do que quando ele não acontece porque não existe a interação, né? Sim, e como que foi para você? E como que você se sentiu ali com os professores, com as autoridades aqui da escola, quando vocês receberam essa proposta de lei e vocês tiveram que aplicar? Como que vocês se sentiram? Tipo, vocês sentiram aquele medo de falar para todos os alunos que colocar uma regra que é tão radical que mudaria tanto, impactaria tanto na vida deles? Como que vocês sentiram? Vocês ficaram com medo? Vocês A ficaram gente imagina que teve uma preocupados? revolta no começo também, né? Por parte dos Sim. alunos. Todo mundo ficou muito ali receoso com tudo isso. Então, Muitos culpam vocês por É. estar ali. mas se a lei, então, Sim. é algo que não pode ser dito cumprido, muitos culparam vocês, ficaram revoltados por diversas questões. Alguns pais, eu acredito que também não tenham aceitado muito bem por não poder se comunicar Com os constantemente com os filhos.
Foi um processo, né? Um processo de educar alunos e famílias. A gente contou muito nesse processo, eu vejo, com tudo que a mídia trouxe também, né? Porque, querendo ou não, tanto na internet quanto em vários programas, houve muita repercussão essa lei, que mexeu com todo mundo. Então, por conta disso, isso também ajudou, porque validava muito aquilo que a gente, né, nós educadores estávamos falando, mas aí as pessoas ouviam de outras pessoas e ouviam principalmente que era algo que estava acontecendo em todas as escolas. Porque quando você muda algo sozinho, por exemplo, se fosse uma atitude só da escola, seria mais difícil, porque aí vem deslocado, né? e as comparações. Ah, mas por que aqui é assim e lá não? Por que no colégio tal eles podem mexer no celular e aqui eu não E aqui posso? eu não posso. Mas como foi algo geral, então eu acredito que a aceitação foi muito maior e muito mais fácil. Principalmente, também aqui na escola, eu senti que houve muita aceitação e o apoio das famílias. Foram poucas as famílias que tiveram uma atitude contrária. Quando nós tivemos que recolher o celular, por exemplo, de um aluno que utilizou no momento errado, irregularmente dentro da escola. Então, o nosso procedimento é sempre de recolher, guardar na orientação, e aí o responsável, né, vem retirá-lo. E nós tivemos muito apoio das famílias. Claro que dá trabalho, dá trabalho. De repente, a mãe ou o pai que vem buscar o filho ter que estacionar, ter que entrar na escola, assinar um termo de compromisso porque o filho usou o celular irregularmente. E nós pensamos assim, nossa, isso vai gerar uma revolta. Mas foram raras exceções que, de repente, não concordaram. A maioria ficou ao nosso lado. Nós tivemos até situações assim de famílias que vieram aqui e disseram assim: não, quando a gente entrou em contato, falaram: não, nem vou hoje, esperar uma semana, deixa uma semana na caixinha de vocês, é bom para aprender. Então, até nesse sentido, assim, sabe, a gente sentiu muito apoio das famílias com essa nova regra, porque sabem também que é bom para os adolescentes, é bom para todo mundo, né? Longe das telas. Também para os funcionários, né? Também eles têm que ficar totalmente ligados agora para quem não está usando. E aí é mais um negócio para eles terem que ficar alerta. Imagino que foi mais uma mudança importante, né? E agora eu vou trazer uma problemática que eu percebi em alguns alunos, que foi o fato de que muitos alunos que usavam para o bem o celular, que buscavam usar para fins acadêmicos dentro do ambiente escolar, eu senti que eles se sentiram um pouco desmotivados depois dessa lei ser aplicada, porque muitos alunos, por exemplo, pegavam o celular em horários vagos durante as aulas e faziam ali as atividades que tinham para fazer hoje em dia, porque a gente sabe que não tem como hoje em dia se desligar simplesmente da internet. Porque, por exemplo, a gente usa aqui na escola o material SAS. E ele tem muitos recursos perfeitos online. O Eureka, né? Sim, Eureka, por exemplo. Muitos alunos, eles pegavam esses tempos vagos e faziam essas atividades. E eu vi, né, que eles se sentiram um pouco desmotivados. Por exemplo, um pouco oprimidos. Ou até, peraí, deixa eu comentar. Ou até para fazer atividades que eram, por exemplo, de um curso fora da escola, que às vezes a pessoa sabia que ela não podia fazer à tarde, ela ia ter a tarde cheia, semana cheia, ela fazia aí na escola, no recreio, por exemplo, quando tinha um horário vago. Imagino que isso foi Foi desmotivador. Os alunos se sentiram um pouco oprimidos e como se estivessem tendo pouca liberdade para estudar em si. Como se eles estivessem sendo barrados de estudar. Eu acho que... sem dúvida, existe uma perda, sem dúvida, né? A gente, só que ali não tem como ganhar sempre. A gente ganha de um lado, você ganha de um lado, ficando longe das telas e com todos os benefícios que essa atitude traz para a vida das pessoas, para uma adolescência saudável, para uma juventude saudável, e ao mesmo tempo você perde por outro lado, né? Porque por outro lado, claro que esses momentos ali tiveram que ficar para depois, de repente em casa, né? Usar um outro tempo que não usaria. Então, sem dúvida, existe esse lado sim, e dá para entender que se sintam oprimidos e não poder fazer algo que era pedagógico, era educativo, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo que eu acredito que o ganho é muito maior de ficar longe das telas por esse tempo. Então, não dá para ganhar dele. Sim. E você acha que os professores, eles perderam ou ganharam mais nesse quesito? Porque muitos professores baseavam as próprias aulas em usos de sites, de
materiais que são disponibilizados unicamente online. E muitos deles perderam essa liberdade de poder dar o celular para os alunos e deixar que eles façam, sabe? Tiveram que adaptar a sua aula para um método um pouco mais primitivo, que é ali o giz e o quadro negro. Eu acho assim, se você conversar com qualquer professor da escola, porque a gente já fez essa pergunta para eles, eu vou dizer para vocês que foi unânime. Todos consideram que foi um ganho muito grande. Todos consideram que o trabalho deles ficou mais fácil, ficou melhor, e que, claro, adaptações tiveram que acontecer. Por exemplo, é um jogo, um Kahoot, um jogo desse tipo que se fazia antes, que você não pode fazer, porque você não pode usar o celular. Então, algumas coisas tiveram que ser adaptadas, mas essa adaptação, mesmo dando muito mais trabalho e tudo mais, foi algo muito mais benéfico, porque a troca, a interação entre as pessoas, você saber que você está deixando esse aluno tanto tempo longe das telas e convivendo mais, isso não tem preço. Então, eu acredito que todos os professores, assim, viram como algo muito positivo. Sim. Arthur, você sentiu que no primeiro momento você usava para uso pedagógico e sentiu uma grande falta disso? Por exemplo, nos recreios, às vezes fazer uma tarefa? Sim, eu de vez em quando eu esqueci, tipo, na semana cheia eu esqueci de fazer tarefa e no recreio eu ia, pegava o celular e fazia, agora não tem mais. E como que você vê essa mudança em você? Eu, Pessoalmente, assim. Pessoalmente, como você vê essas mudanças todos esses pontos positivos e negativos que a gente pontuou Tá aqui? se sentindo na Idade Média de volta? mas eu também não usava muito celular, só de vez em quando, às vezes estava na aula, chegava mensagem, pegava, e acho que não mudou muito, porque eu também tinha, às vezes eu me desconcentrava, só que eu também tinha bastante foco nas aulas, e agora eu tô com mais foco, muito mais foco do que antes. Você vê essa mudança como se fosse uma coisa melhor do que pior ou uma coisa pior do que Bem melhor. E você, Marga, como que você vê essa mudança? Eu vejo como positivo. É claro que eu vou dizer para vocês que isso não é unanimidade entre os alunos, né? É a opinião do Arthur, mas não é a maioria que pensa assim, né? Porque assim, e porque a gente sempre acha que a gente está no domínio da situação e está conseguindo controlar. A gente sempre pensa isso. Só que muitas vezes as coisas fogem do controle sem a gente perceber, principalmente quando você ainda não é um adulto, ainda não está com o cérebro totalmente formado, né? Então, isso tudo é complicado. Eu vejo que nós, como adultos, como professores, a gente tem uma responsabilidade, os pais também têm uma responsabilidade muito grande, né, na criação dos filhos, em poder privá-los daquilo que tem que ser, que privá-los naquele momento, para que eles possam também usufruir das coisas boas que tem na vida, né? Como brincar, porque hoje cada vez mais cedo as crianças ganham um celular, né? Porque a gente espera também param de brincar. param de brincar. Isso é muito triste, né? Nós queremos que eles brinquem mais, nós queremos que retardar o máximo possível, né? O uso das telas, né? Existem especialistas que dizem que o ideal seria que até os 14 anos ninguém tivesse celular, né? E que redes sociais, por exemplo, só fossem utilizadas a partir dos 16 anos. E a gente sabe que isso não é uma realidade para nós. Mas também existem também muitas pesquisas nesse sentido, trazendo essa questão do quanto o estar nas redes sociais traz prejuízos para os adolescentes, né? Para as meninas, de uma forma, né, principalmente mexendo com a autoestima e tudo mais, para os meninos, às vezes com muitos jogos, que também não é bom. Então, são muitos os prejuízos que a gente percebe que impactam a vida dos adolescentes, principalmente, devido ao uso das telas. Eu acredito que, por mais que não seja uma unanimidade, por mais que os adolescentes não gostem dessa lei, é para o bem de todos, né? E eu acho que é uma questão de hábito e a gente vai. E você falou um pouco das redes sociais e eu acho muito, muito legal. Isso é uma coisa, uma das coisas positivas que veio com essa lei foi isso mesmo. Porque isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, devia ser uma coisa que vem partindo da família. Essa educação de você não ficar tão Que a viciado, escola que ficar vai tão dar o dependente. apoio, né? Mas Sim, a família devia ser o principal e a escola devia ser o Sim. secundário, mas muitas vezes a gente sabe que não é essa a realidade. Muitas vezes a gente sabe que a família não se preocupa tanto com o que
os adolescentes estão fazendo nas redes sociais. Muitas vezes Ou às vezes até passa desapercebido, até é porque verdade. os pais às vezes é uma coisa muito natural. O adolescente está nas redes sociais, está nas mídias, algo Sim. muito normal de geração, até porque de geração para geração vai mudando. E os nossos pais, a gente tem que entender que eles são de outra geração. Então, para eles lidarem com isso, é muito mais difícil, Muito complicado. certo? Então, às vezes, acaba passando Sim. Eu acho desapercebido. que esse tempo que os adolescentes perderam de mexer no celular na escola já foi um Sim, avanço muito grande, né? em vez de Porque ficar 15 eu horas no dia, percebi... fica É, menos, né? fica 10. Eu percebi em muitos colegas e amigos meus que pararam de ser tão viciados em redes sociais. Por exemplo, eu até o ano passado eu mexia muito mais no meu celular do que eu mexo hoje em dia. E eu acho que esse tempo de que você passar mais estudando e mais com a cara no livro, eu acho que me incentivou a estudar mais. Por exemplo, no período da tarde, eu mexia no celular a tarde inteira e agora, por já não ter mexido de manhã, eu já não sinto tanta vontade de mexer à tarde. Eu acho que de manhã também, por você não ter o celular ali você é meio que obrigado a prestar atenção na aula. Porque você não tem aquele negócio, tipo assim, ai, ainda tem Tem outra coisa, escolha. tem coisa melhor pra Não tem fazer. escolha. Ou presta atenção, presta atenção. Pois é. Mas isso. uma coisa que eu percebi que pode ser uma consequência disso, eu queria saber com você, Arthur, se aconteceu isso pra você, que é depois da aula, às vezes ter essa proibição do celular a manhã toda, e aí depois da aula você acaba ficando compulsivamente no celular quase a tarde toda. Eu queria saber se isso aconteceu pra você, foi algo que você viu em alguém, Ou se assim. manteve a Eu mesma acho coisa. que monta a mesma coisa. Eu também, professor, nunca foi de mexer tanto no celular. Eu mexo bastante, mas não 15 horas por Não de dia. ser viciado. Não de ser viciado. E outra coisa que eu notei diferença foi que com a proibição, os alunos eles recebiam o celular após a aula e na saída eles não mexiam, eles ficavam só conversando no grupo de amigos ali e socializar mais, né? E E você acha que foi uma coisa benéfica? sim. Você acha que se conectou mais com as pessoas, assim? Você acha que você Ou afastou um pouco? virou mais Virou mais eu- friendly? mais assim? próximo Eu dos amigos? socializei muito mais. Eu consegui muitos amigos esse ano. E agora, que ano Margarete, passado, sim. eu queria te perguntar de onde veio a ideia das caixas trancadas por biometria? Então, se veio de algum lugar, sabe? Na verdade, a gente pesquisou bastante, porque o que que aconteceu? Quando nós pensamos numa caixinha, aí nós começamos a procurar caixinhas prontas, porque nós sabíamos que nós tínhamos que ter um lugar para armazenar esses celulares, que fosse um lugar seguro, para que os alunos pudessem guardar e se sentir seguros, mas também, ao mesmo tempo, teria que ser algo prático para o professor guardar, porque você coloca uma chave, tantos professores, entra e sai de professores, é difícil. Aí nós fomos em busca do que já existia no mercado. E sempre que a gente tentava isso desde o ano anterior, setembro, outubro, nós já estávamos tentando fazer encomendas em sites, assim, normalmente até fora, né, sites de fora do Brasil, tentando conseguir comprar essas caixinhas, e nós não conseguíamos. Aí a gente foi criando, assim, um modelo, né, com a medida ali do aparelho, nós temos uma empresa bem próxima aqui, que lida com essa parte de marcenaria e tudo mais, então nós desenhamos mais ou menos parecidas com aquelas que a gente via nos sites, né, e daí o pessoal do TI, né, o Décio que trabalha nessa parte do TI, adquiriu os kits que são de biometria ali para colocar, e foram colocados, então foi criado, na verdade, a partir de modelos que a gente via na internet mesmo, né? Então foi criado esse modelo com a biometria para facilitar para que o próprio professor pudesse, então, abrir, fechar e manter seguro ali na sala de aula para vocês. Para todos. Para todos. A ideia foi praticidade e, ao mesmo tempo, a segurança, né? Para que o aluno confiasse. Eu acho que vocês conseguiram equilibrar bem isso. Porque realmente dá para sentir que o celular tá seguro ali. Sim. Que é fechado por biometria, né? E acho que uma coisa que todos os alunos... E eu acho que da maioria- uma ideia foi legal por vocês terem feito a portinha das caixas de acrílico, que a gente sabe que ele tá ali, a gente consegue ver. E aí, muitos alunos, acho que a maioria tem cuidado com o celular, né? Valoriza, Sim. então. E aí eu acho que foi uma boa ideia, exatamente o que o Pedro falou,
de você poder ver ali o celular e saber que ele tá seguro. Sim, Porque a gente se preocupava também com isso, porque aí é aquela coisa, você está tão acostumado a ter o teu celular no bolso com você, e de repente eu sei que eu guardei, mas será que tá lá? Será que eu guardei ou não guardei? Vou pedir para o professor para abrir para ver se tá lá. Então, assim, já fica mais prático, né? Então, essa foi mais nem pensando nisso que nós tivemos essa ideia mesmo. sim. E pra você, o celular, você acha que ele te ajudava quando ele era permitido academicamente? Sim, porque tem vezes que, por exemplo, no trabalho de arte esse ano, posso ter falado do trabalho desse ano, que o professor ele foi liberando de grupos em grupos para ir na biblioteca e pesquisar um negócio no computador. Mas eu acho que, por exemplo, ano passado seria mais prático ele liberar o celular, os alunos pesquisarem as imagens dos desenhos que eles queriam desenhar e não ter que ficar saindo da sala para gastar o tempo da aula. Ia ser bem mais prático. E pra você, Marlon, você acha que... Eu acho que é bem o que ele falou. Na verdade, em alguns aspectos ele vai dificultar, sem dúvida, né? Em outros facilita muito mais. Mas pensando no total de todas as aulas que a gente tem e da atenção que era perdida nessas aulas antes com o uso do celular, eu acho que ajudou muito. Eu vejo que coisas, por exemplo, que eram mais práticas de fazer. Às vezes tem trabalhos que tem que gravar vídeo. Muitas vezes os alunos me procuram, ai, mas olha, a gente tem que gravar um vídeo assim, no contraturno. E é claro que a gente tem bom senso, né? Porque, veja, é uma atividade pedagógica, uma atividade que o professor passou. Às vezes, normalmente essas atividades acabam sendo feitas em casa, mas quando é uma atividade em grupo, por exemplo, que precisa ser feita na escola, com o monitoramento, a gente vai liberar, vai entender que é uma gravação de um vídeo, algo assim, não é para jogar, não é para ficar em rede social, é para uma atividade pedagógica. Então, existem as exceções, claro, né? Mas são exceções muito mais controladas do que se tivesse livres o tempo todo para que os alunos utilizassem, né? E até falando do que vocês comentaram aqui sobre aquela ansiedade de não ver a hora de sair da sala para pegar o celular. E isso, com certeza, isso existe. Eu vou dizer para vocês o porquê que isso comprova muito para a gente, sabe? Porque os momentos em que mais celulares são retirados dos alunos, os alunos vêm trazer para que sejam guardados, porque um monitor viu mexendo, porque um professor encontrou no corredor mexendo, sempre logo após o término da aula. Por quê? Porque é aquela coisa. Eu peguei, eu quero ver o que tem aqui, o que rolou aqui nesse grupo, sabe, aquela coisa, o que eu perdi nessa Sem manhã. notificação nova. Se tem Está notificação nova. desconectado, todos desconectados. Então, todo mundo quer fazer isso. E aí, esses são os momentos em que, às vezes, aparece um monitor e já chama atenção e já recolhe, né? E ainda quando porque veja, nessa área de entrada, assim, o que nós planejamos aqui como estrutura para funcionar, foi assim, os alunos saem de sala, vêm aqui para frente. É claro que a gente entende também que muitos alunos utilizam Uber, muitos querem se comunicar com os pais. Então, nessa área de entrada da escola, o celular é permitido para isso, né? Então, para chamar um Uber, para se comunicar com a família, é permitido. Mas é uma comunicação rápida. E aí você percebe onde aparecem aqueles casos dos alunos que já estão com tanta vontade de jogar, de fazer outra coisa, porque eles usam esse tempo e já pegam e começam a jogar. Então, isso E acontece. às vezes é uma coisa que você nem percebe, você se liga ali Automático. e vai só, só vai entra só mexendo automático. no celular, vai no automático ali, Começa, vai entrando automático no na rede social, entrando no jogo. Sim. E aí, nesses momentos, é que a gente vai agir, vai conversar com esse aluno, vai orientar a família. Por isso, a gente adotou esse esquema de um termo de compromisso com a família, porque daí a família também orienta, né? Então, é uma parceria. E acredito também que a psicóloga da escola deve estar à disposição também para ajudar, né? Sim, Porque a Beatriz. Aham. Aqueles alunos uma que coisa têm que- Esse sim. caso que você falou de pegar a caixinha ansioso para ver as notificações, comigo, vou falar da minha parte, acontece bastante também. Eu pego o celular e já olho assim, ver o que que eu perdi, mas eu já guardo na minha mochila e às vezes eu até esqueço que tá ali. Aí às vezes minha mãe chega, manda mensagem, tá ali, eu nem vi. Aí eu tô conversando ali e acaba passando o tempo. Mas isso foi muito bom, né? Essa história de reaprender a conversar mais, né? Nós sentimos assim que a questão do celular, veja, há muito tempo que os adolescentes utilizam o celular, mas quando que a situação ficou incontrolável, pelo menos na minha visão aqui dentro da escola, foi após a pandemia. Porque antes da pandemia,
os adolescentes tinham celular, mas eles não utilizavam o tempo todo. Acho que a interação Sim, maior, né? interação. Depois que nós voltamos da pandemia ali, 2021, aí as coisas ficaram bem mais difíceis, porque na pandemia nós nos conectamos muito utilizando as telas. Aí, quando você tinha, e também isolados, né? O isolamento fez com que essa fosse a única forma de você se comunicar com o mundo. Poder se distrair, né? Às vezes tudo que Distrair. estava acontecendo, às vezes estava com algum parente internado e você não tinha uma distração, não tinha um amigo para desabafar e às vezes procurava esse escape, né? Nas redes sociais. No celular, E quando nós voltamos após a pandemia, estavam todos assim tão conectados que, primeiro que teve aquela escala, né, metade da turma e tudo mais, mas, né, que as turmas ficaram um híbrido. Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebia era assim, meu Deus, a gente passava nos corredores e de repente você via tudo quieto. Ninguém conversava com ninguém, cada um no seu lugar. Aí nós começamos assim a promover formas de interação. Então era uma semana que era a semana do basquete, na outra era a semana do vôlei, na outra do futsal, para fazer com que os alunos interagissem por meio do esporte, voltassem a ter essa vida social, entende? Só que a partir dali, mesmo voltando a ter essa vida social, desconectar do celular já foi algo que foi muito mais difícil, teve que ter uma lei, né? Porque só a orientação não deu. Você acha que hoje em dia, se não tivesse ocorrido a quarentena, se não tivesse esse período aí que você falou de que os alunos se conectaram muito mais nesse mundo virtual, você acha que ainda assim existiria a necessidade dessa lei? Olha, eu acredito que sim, porque eu acredito que sim. Pelo seguinte, talvez não fosse tão desenfreado assim o uso, mas ao mesmo tempo, o fato de ficar no celular, como ele vai viciando, isso vai se tornando um hábito tão forte na vida das pessoas. E com o avanço, tudo muito rápido, né? As respostas são todas muito rápidas. Então, eu acredito que teria que ter em algum momento, sim, sabe? Independente da pandemia. É claro que a pandemia talvez tenha acelerado, mas eu acredito que teria de qualquer forma. Acho que o uso do celular, ele é algo que tem, assim como tudo, ele tem seu ponto positivo e negativo. E a escola teve que adotar arcando tanto com os pontos positivos quanto os negativos. Eu vejo isso muito que você falou, de que é muito estranho hoje em dia ver crianças, às vezes, de 6, 7 anos já com celular, já com jogo. Eu vejo meu irmão em casa que passa horas e horas no celular e eu fico, tipo, meu Deus, vai brincar na rua, sabe? Vai cometer. É isso. É algo muito, acho que até novo para todo mundo, né? Todo mundo, é verdade. Mas eu acho que a escola, ela teve que arcar com tudo, né? Tipo assim, vocês adotaram o celular e não dá para vocês escolherem só os pontos positivos. Os negativos vêm juntos. Infelizmente. Então, tem o ônus e o bônus, né? e agora eu queria saber de vocês, o Arthur, se você sentiu uma grande diferença, assim, nas notas, tipo assim, se caiu muito do seu desempenho. Muito. E você, Margarete, como que você viu? Se você viu que os alunos, eles têm mais dificuldade agora e esse tipo de coisa. Eu acho que melhorou, porque antes eu pegava e tentava, no meio da aula, pesquisar já alguma coisa ali da tarefa que, por exemplo, o professor passou, eu já estava pesquisando já. E agora, mais em casa, eu pego e tento estudar mais pela apostila, e não por videoaulas, assim. Porque ano passado... Olha, como é o primeiro ano, eu não sei dizer para vocês em dados, entende isso? Porque assim, quando a gente está falando de rendimento e tudo mais, eu não consigo dizer para vocês em dados se isso refletiu, né, nas avaliações, nas notas, no rendimento dos alunos. O que eu posso dizer, a minha percepção é muito positiva pelo olhar dos professores, que sentem os alunos mais atentos, sentem os alunos mais participativos. Então, nesse sentido, eu acredito que houve um avanço, sim. Mas eu acho que vai demorar um tempo para a gente conseguir sentir isso em dados, né? Mas eu acho isso muito importante. Demora aí uns 5, 10 anos pra Mas a gente ideia fazer mesmo uma... é saber como que a coordenadora educacional viu. Porque a gente sabe que você é mais conectada com os alunos, né? Você tem mais comunicação aí com os professores também, que estão percebendo isso em sala de aula. Sim, Então, e os professores também sentiram, porque na verdade foi uma adaptação para todo mundo. Na verdade, os professores também, a gente também fez uma política interna ali, uma orientação interna para todos, porque é muito difícil você de repente entender que, claro, o nosso uso como adultos é muito mais para trabalho do que propriamente para entretenimento, né? A gente usa para
trabalhar, porque chega uma mensagem, você precisa falar com uma família, você precisa, de repente, resolver coisas de trabalho e tudo mais. Mas, independente disso, é muito difícil você olhar para uma pessoa que está colocando uma regra e, de repente, não está cumprindo essa regra, né? É difícil. Tipo assim, o meu professor vai, tira meu celular e, de repente, está lá, o celular Natal. Ninguém fica contente com isso, né? Sim. Então, essa foi uma longa conversa que nós tivemos com os professores, e aí a gente criou alguns critérios dentro da escola também, né? E esses critérios foram, por exemplo, os professores, eles também têm um lugar onde eles podem usar o celular. Dentro da sala dos professores é o espaço deles, ali no intervalinho, no recreio deles, eles podem utilizar. Porque, claro, às vezes tem comunicação de outras instituições em que trabalham, comunicação com a família, coisas importantes que eles precisam resolver, nesse momento eles podem. Os funcionários de outros departamentos, a mesma coisa, né? Mas assim, no pátio, dos lugares assim onde todos estão, a regra é para todos. Então, são lugares que a gente quer livres do celular, né? Então, a gente também foi um trabalho para os professores. Porque, mesmo assim, adultos também se viciam, adultos também gostam. Então, Eu vi isso pela professora de matemática. Quando ela entra na sala, ela abre a caixinha, bota o celular dela lá. E quando acaba a aula, ela vai e tira o celular. olha, dá um exemplo para vocês, né? Sim, sim. Porque realmente é muito, muito difícil quando você, que nem você falou, que você tá mexendo ali, o professor pega o seu celular e daí depois você vê ele mexendo no celular. Aí você fica até um pouco bravo, né? O que propícia isso aí, sabe? Bem isso. Você vê que os alunos e os professores também se conectaram mais? Tipo, uma integração maior entre a classe e o professor? Eu acho que sim, eu acredito que sim, eu acho que isso foi uma coisa positiva, porque é o que eu digo para vocês, às vezes, quando você pensa, por exemplo, se eu olhar num contexto de um horário livre, que seria num horário de intervalo. Nesse momento, se os alunos estão com o celular, por exemplo, vou te dar um exemplo, se você vai jogar vôlei na quadra porque é o dia da turma, e de repente o time já está completo. Se você tem o celular, você entra lá e faz uma brincadeira no celular, se você não quer conversar com a tua amiga, com o teu amigo. Agora, se você, de repente, não tem outra coisa para fazer, você vai brigar mais pelo teu espaço. Aí você vai lá no monitor e vai dizer assim, não, essa turma já jogou ontem, esse dia é da nossa turma. Não, mas esse aqui, sabe? Então, esse tipo de conflito que a gente não via mais e que voltou a acontecer, nós consideramos muito saudável, sabe? Digamos, o lutar pelo espaço para jogar, o lutar pela vaga na mesa do fute-mesa, né? Para poder realmente fazer coisas legais, entende? Trazer um joguinho, trazer um Uno, fazer uma dança na hora do intervalo, sabe? Uma brincadeira diferente, até elástico, a gente distribuiu um monte de elásticos para o pessoal brincar. Então, são coisas que estão acontecendo que não aconteciam mais, né? Uma coisa que eu percebi muito é que hoje, um dia depois dessa lei, comparar com o ano passado, as bolas que ficam na portaria para a gente usar durante o intervalo, hoje em dia é uma briga para você achar uma bola. Ano passado você chegava lá e ele perguntava ainda do que você queria a bola. Porque tinha bola de tudo, ninguém ia atrás. Tem a bola de tênis hoje e aqui, é O que isso. eu percebi esse ano foi que os meninos do nono, por exemplo, toda quarta-feira, eles podem jogar lá na quadrinha lá de baixo. E eles criaram um mini campeonato para eles brincarem. Que ano passado não tinha isso. Tinha o futebol, mas não tinha... Porque eram só aqueles que gostavam muito de bola mesmo que iam, né? Agora não, agora é um espaço que eu aprendo a gostar de outras coisas, eu vou descobrindo outras coisas porque eu tenho tempo para isso, né? E o tempo livre faz muito bem para as pessoas, né? Aí que nasce todas as coisas boas, as ideias boas, as brincadeiras, todas nascem aí. Acho que isso até estimula um pouco a autonomia dos alunos, né? Que, em vez de só aceitar que é o que o outro time falou e, beleza, não vou jogar hoje, vou pegar meu celular, você criar aquele senso de autonomia, de ir lá e discutir e tentar realmente pegar o seu direito ali de jogar, né? Acho que isso estimulou também essa parte, que foi outro ponto positivo. Sim. Sim, e eu acho que também teve uma mudança muito grande nas aulas de educação física. E muitos alunos falavam assim, não vou fazer participar, vou ficar mexendo no celular, ficava sentado no banco. Ano passado eu via todas as aulas, era mais de 5 alunos, no mínimo, sentados no banco mexendo no celular, enquanto ocorria a aula. Você não vê mais. Esse ano até os alunos que não participam da educação física, eles ficam no canto deles lá conversando, jogando RPG, por exemplo. Olha, RPG também, né? Eu sempre vejo gente no recreio jogando RPG, assim.
E aí você vê e você fala, nossa, eles podiam estar jogando isso pelo celular, mas eles estão jogando ali falando, sabe? É aquilo que a gente percebia. Por exemplo, eu e o Pedro aqui, em vez de a gente estar, quando tinha o celular, né? Em vez de a gente estar conversando pessoalmente, a gente conversava pelo WhatsApp. Sim. Tanto um do lado do outro, sabe? Tipo, era algo muito presente. Então eu vejo que a interação aumentou muito né? os alunos. Mas eu queria ver com você também uma parte que a gente sabe que tem alunos que nem sempre tiveram essa facilidade de interação, né? E às vezes até por questão de bullying, de problemas de interação social, ou até de timidez, introversão, tipo, que você não consegue muito socializar. E às vezes esses alunos, eles meio que achavam um escape no celular para não ter que ser obrigados a conversar com alguém ou sair dessa zona de conforto. Eu queria saber como que você vê isso. Muitas das vezes eles ainda usavam esse refúgio e entravam em aquela coisa de entrar em desafios da internet, Sim, serem doutrinados por pessoas que eles acreditavam ser as pessoas legais e entrar em grupos que na verdade não são legais. E eram doutrinados, incentivados a fazer coisas que a gente sabe que não são legais. E isso é uma problemática muito grande que acontece na internet. E você acha que esse número de alunos caiu depois dessa proibição? Eu acho que aparece mais. Na verdade, o que eu percebo é que hoje fica mais nítido, entende? Porque quando você tem esse refúgio, você não sabe se a pessoa está bem, se a pessoa realmente está fazendo alguma coisa, está conversando com alguém ali, mas está bem. Agora, a partir do momento em que você anda, porque a gente sempre procura fazer muito isso, sabe? Porque é importante você poder detectar quem são essas pessoas que, em um determinado momento, estão sozinhas, estão precisando de apoio, às vezes estão precisando de ajuda, tanto até para socializar com outras pessoas, até para que a gente tenha um olhar para elas, né? Então, isso acaba aparecendo mais para nós. Por quê? Porque quando não existe esse refúgio e a pessoa está sozinha, de repente, sentada, sozinha no recreio, você vai até ela, você vai conversar, ou pelo menos você vai observar o que está acontecendo com essa pessoa, né? Entender como ela está, se tem amigos, se na sala de aula está tudo bem, se não está, ter uma conversa com ela, ter uma conversa com a família para entender isso tudo, porque é bem o que vocês colocaram. A pessoa, às vezes, por uma situação de bullying ou de autoestima, ou se isola num primeiro momento, depois vai em busca de quem vai, então, interagir com elas na internet, que muitas vezes não são pessoas bem intencionadas, né? Exatamente. E que podem levá-las um caminho sem volta. E aí, muitas coisas ruins vêm disso. Então, acho que o fato de não ter esse refúgio, ele é um sinal de alerta para a gente, né? Essas situações de isolamento, de bullying, ele acaba sendo um sinal de alerta que torna isso muito mais visível para que nós da escola, para que os próprios colegas, vocês como colegas, também observem. Porque, veja, uma pessoa pode estar sozinha, mas se ela tem ali, até no restaurante, se você vê alguém almoçando sozinho, está ali no celular e tal, você não sabe por que ela está sozinha. Sim. Estou trabalhando, estou fazendo tal coisa. Agora, quando de repente a pessoa está sozinha, mas ela não está fazendo nada, isso te chama atenção. Não é por opção. Não é por opção. Eu sou muito esse tipo de pessoa, eu digo particularmente, né? Se eu ver alguém sozinho, eu vou querer incluir a pessoa. Agora, quando a pessoa está mexendo no celular, você pensa, eu não quero incomodar, vai que eu estou sendo inconveniente, né? Exato. Então, aí fala aquilo, mas se você vê que a pessoa realmente está sozinha, não é por opção, infelizmente, eu acho que dá aquele senso de vou tentar ajudar, vou tentar me aproximar, né? Exatamente. Sim, e depois dessa proibição que você falou, ficou muito mais nítido a gente identificar essas pessoas. E eu acho que tratar esse problema do bullying e dessa exclusão social, eu acho que ficou muito mais fácil depois. Porque se você tá vendo o problema, é muito mais fácil de você resolver do que se você não tivesse vendo ele. Até porque as pessoas, às vezes, elas não se sentem confortáveis para falar também, né? Então, às vezes não tem um amigo ou não se sente à vontade com os pais para poder chegar e falar não, eu tô com um problema com isso. E às vezes se refugia nisso, que vocês estão falando do celular, de que você vai e tenta entrar em grupos e aí, às vezes pessoas mais intencionadas. Ou então estão naquele mesmo sofrimento também, mas que puxam para baixo também, que fazem, sabe? E vão sempre para baixo, daí você leva alguém para baixo. que você vai sentir que tá passando pela mesma coisa, mas não vai te ajudar a superar. Sim. Nesse sentido.
muito complicado, mano. Isso. É verdade. Bom, Sim, mas é muito legal a atitude de vocês, principalmente de você estar sempre ali, eu digo por você, porque você, sempre que a gente quer conversar com você, você tá ali à disponibilidade. E eu acho muito legal da parte de vocês, eu acho muito legal da parte da escola. Ter ali também a psicóloga da escola, que também é sempre muito bem atenciosa. E eu acho que é muito importante para essa. essa fase, né? É verdade. Com certeza. Agradecer então você. Agradecer muito por terem vindo aqui numa segunda-feira fria até o colégio. Aqui quentinho, mas lá fora 8 graus. 8 graus, Isso aí, quentinho Terem lá. topado. Mas muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Nossa, foi muito legal Obrigado. ter essa conversa com vocês, ver o que vocês pensam, né? É sempre muito gostoso, né? Ouvir vocês, né? Porque a gente acaba conhecendo mais, né? Não é verdade? Então, Confesso que é um pouco estranho falar com a coordenadora. não sei porquê. Até recente falar são conversas que a gente nunca imagina que a gente vai ter com a nossa coordenadora, uma autoridade. Imagina que é isso. Não pode pensar assim. Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado.